Fala pessoal, tudo beleza? Professor André Cordeiro na área. E na videoaula de hoje falaremos aqui sobre ventilação mecânica aplicada a uma condição especial, a ventilação mecânica no paciente neurológico. Então, se você trabalha em terapia intensiva ou tem dúvidas em relação à ventilação mecânica, especificamente nesse perfil de paciente, você está na videoaula certa. Então, não se esquece, se inscreve aqui no canal, também deixa aí o seu like, compartilha esse conteúdo com os seus colegas e ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos aqui no canal. Então é isso, bora pro vídeo. Beleza. Ok, gente, vamos falar aqui sobre ventilação mecânica no paciente neurológico. Então, é importante iniciar aqui pensando que a nossa caixa craniana, ela é praticamente fechada, né? Ela é parcialmente fechada. Existem poucos orifícios. Então, podemos citar aqui, né, o meato acústico externo, podemos citar aqui também o forame magno, existem outros orifícios, forames, mas, em si, é uma caixa parcialmente fechada. Isso faz com que os componentes que existam no interior dessa caixa craniana precisem conviver harmoniosamente. E aqui eu estou falando de líquor, estou falando do parênquima cerebral e também estou falando de sangue. Esses três componentes precisam coexistir de forma harmoniosa. A partir do momento que um dos três componentes aumentar em quantidade, aumentará também algo chamado de pressão intracraniana. Então, por exemplo, durante um traumatismo crânioencefálico, durante um AVC hemorrágico, o componente sangue ele aumenta em quantidade. E aí, pense na seguinte situação: eu tenho uma caixa craniana que é parcialmente fechada, ela é pouquíssimo complacente, e eu tenho uma quantidade de sangue aumentando em volume. Ou seja, não existirá espaço para esse sangue, ou esse sangue precisará ocupar o espaço de um outro componente. E esse aumento da pressão intracraniana, se persistir, pode levar a uma condição chamada de hipertensão intracraniana, o que, a depender do nível, pode ser inclusive incompatível com a vida. Beleza. Vamos lá. Vamos entender então o seguinte, ó, quando entubar um paciente neurológico, toda vez que esse paciente apresentar um estado de coma, com uma escala de coma de Glasgow menor ou igual a 8 a pontuação, esse paciente, por algum motivo, né, e esse motivo principalmente associado com a lesão neurológica, ele perde reflexo de proteção de vias aéreas, então ele não consegue proteger via aérea, aumentando o risco de broncoaspiração, por exemplo, por isso tem que ser entubado. Pacientes que apresentem hipertensão intracraniana grave, aquilo que eu falei, né, a pressão craniana ela aumenta e se mantém aumentada ao longo do tempo. Esse paciente, se ele apresentar algum tipo de evidência de herniação encefálica, daqui a pouco falaremos sobre isso, e aquele paciente que tem alguma indicação neurológica para intubação, né? Ele tem alguma indicação que ela não está associada com lesão neurológica, mas, por exemplo, esse paciente ele teve fez um politrauma, esse paciente teve um traumatismo crânioencefálico, não está ali com Glasgow menor do que 8, ele tem um certo grau de consciência preservado, porém, esse paciente ele fez uma contusão pulmonar, e devido à contusão pulmonar, precisou se entubar para ventilação mecânica de forma protetora. Então, é uma indicação não neurológica para intubação. Beleza. Uma vez esse paciente entubado, precisamos tomar cuidado com algumas variáveis, principalmente variáveis gasométricas como o oxigênio e o CO2. Pacientes neurológicos, o nível de oxigênio, a PaO2 desse paciente tem que ficar entre 80 e 120 milímetros de mercúrio. Esse é um paciente que não tolera muito bem, por exemplo, hipoxemia. E o nível de CO2 tem que ficar entre 35 e 45. Esse paciente você não pode nem hiperventilar, tá? Deixar o valor menor do que 35, nem hipoventilar, deixar o valor acima de 45. Por quê? Porque o CO2, já sabemos que ele tem relação com
vasodilatação, ele alto, ou vasoconstricção, ele baixo, cerebral. Então, nesse paciente, o que eu preciso é normoventilar, deixar em 35, 45. Nem hiperventilar, nem hipoventilar. Beleza, mas aqui tem, ó, hiperventilação. Hiperventilação jamais poderá ser feita. Lembre, quando você hiperventila o paciente, você está aumentando o volume minuto. Consequentemente, o nível de CO2 tende a diminuir. Redução de CO2 faz vasoconstricção. A última orientação prática de ventilação mecânica, ela só recomenda a hiperventilação em pacientes que tenham sinais de herniação cerebral. E essa hiperventilação tem que ser algo rápido. Então, é um momento ali, por exemplo, o paciente ele teve um TCE, colocou, tá, uma derivação ventricular externa, colocou ali uma DVE, foi encaminhado para a UTI, mas por algum motivo aquela DVE obstruiu. Obstruiu, né, coagulou, obstruiu, e isso fez com que a pressão intracraniana voltasse a aumentar. Esse paciente tem que ser colocado novamente no centro cirúrgico para retirar e colocar uma nova DVE. Nesse meio tempo, a pressão continua aumentando. E o método, né, que ali servia para diminuir a pressão, que era a DVE, está comprometido. Então, o que pode ser feito? Enquanto esse paciente não chega no centro cirúrgico, é colocado nova DVE, uma hiperventilação, para evitar que essa herniação aconteça. Tá bom? Quais são os parâmetros ventilatórios que devemos utilizar? O volume corrente, de 6 a 8 ml por quilo de peso predito, uma pressão de platô menor do que 30 e uma driving menor do que 15. Até aqui, nenhuma diferença. O CO2, já vimos, o CO2 é aquele para manter, né, 35 e 45, então um volume minuto que mantém o CO2 entre 35 e 45. E a PIP deve ser ajustada de acordo com a necessidade desse paciente. Pacientes que têm a lesão neurológica, mas não tem nenhum tipo de evidência de SARA, então trabalhar com PIPs mais baixas. O paciente que tem a lesão neurológica e associado a isso ele tem SARA, e aí sabemos que na SARA utiliza-se por vezes PIPs mais altas, né, maiores. Nesses casos, pode-se aumentar a PIP, mas avaliando, monitorando a pressão intracraniana. Então, quem vai determinar até quanto essa PIP pode ser aumentada é a pressão intracraniana. Então, por isso que nesse paciente, a colocação de um catéter, né, de PIC é fundamental. Em relação à posição prona, pacientes que têm a lesão neurológica, porém não têm aumento de pressão intracraniana, a posição prona pode ser utilizada. Entretanto, se o paciente ele tem a lesão neurológica e tem SARA, tá? Mas também tem hipertensão intracraniana, então IC aqui, né, a hipertensão intracraniana, a posição prona está contraindicada. Entretanto, a última orientação prática coloca aqui na balança o benefício e o custo. Sabemos que a posição prona tem largo benefício em relação à melhora de oxigenação. Então, nesse cenário, como uma manobra de resgate, a posição prona pode ser utilizada mesmo no paciente que tem uma hipertensão intracraniana. Manobra de resgate. Já fiz de tudo ali, nada deu certo, pensar em posição prona. Em relação ao recrutamento alveolar, não existe nenhum tipo de indicação de evidência que sustente a realização de recrutamento alveolar em pacientes com lesão neurológica. O uso de beta-bloqueador pode ser na fase aguda e se esse paciente tem SARA grave. Tá? Fora isso, não existe também necessidade de bloquear esse paciente. Sedar sim, porque é um dos critérios ali, né, de neuroproteção, mas usar o bloqueador neuromuscular só se existir SARA grave, e aí todos aqueles critérios que já vimos também na aula de SARA, como por exemplo o paciente, mesmo sedado, se mantém assincrônico com o ventilador. Aí o bloqueador ganha força. O uso da traqueostomia também é um dispositivo válido, né, até para facilitar o processo de desmame desses pacientes. Traqueostomizar pacientes com
lesão encefálica aguda, que tenham rebaixamento de nível de consciência, né, de forma persistente, e que tenham falhado em uma ou mais tentativas de extubação. Então, nesses pacientes, você tem ali o critério clássico para indicar a traqueostomia. Então é isso. Se você gostou dessa videoaula, que falamos aqui sobre ventilação mecânica no paciente neurológico, não se esquece, se inscreve aqui no canal, deixa aí também o seu like, compartilhe esse conteúdo com seus colegas e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos aqui no canal. Toda semana, pelo menos 2 vídeos falando e atualizando a última orientação prática de ventilação mecânica. Então é isso. Até o próximo vídeo.